Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula do portal Fábrica de Chinelos Altamente Lucrativa. E se você ainda não assistiu o vídeo anterior do primeiro ciclo sobre mercado, eu aconselho que para que você tenha um melhor aproveitamento e entendimento sobre essa videoaula, que você assista. No entanto, os nossos conteúdos eles são independentes e complementares, por isso assistir esse vídeo não irá prejudicar o seu conhecimento, mas seguir a sequência dos vídeos com certeza será melhor para você tirar o melhor proveito do conteúdo que a gente está passando para vocês, tá bom? Bom, quem está falando contigo é Leandro Cipriano e eu venho apresentar a videoaula sobre nichos e eu vou explicar aqui como você pode pesquisar e quantificar, definir e escolher quais são os melhores, como trabalhar com eles, mas a gente precisa começar essa videoaula explicando inicialmente o que seria, no caso, o nicho. O que é um nicho? Tá? As pessoas elas têm um entendimento amplo, mas para que a gente não passe para conhecimento técnico específico, né, muita teorização, nós encontramos a seguinte definição bastante simplista para você. Nicho é exatamente o que? É um cliente com um interesse específico. Eu vou conseguir explicar isso melhor para você a partir do momento que eu vou te apresentar uma outra variável do mercado, tá? Da área comercial e de marketing, que faz total parte do seu planejamento da sua fábrica de chinelo, que no caso seria público-alvo. Muitas pessoas acabam achando que nicho é o mesmo que público-alvo. Na verdade, público-alvo ele tem relação direta com geolocalização, ou seja, a localização geográfica da pessoa, a classe social e ou econômica, a idade e o sexo dela. Então, vamos, por exemplo, fazer uma campanha e definir um público-alvo. O público-alvo que eu defino é uma pessoa que mora em São Paulo, capital, classe social dele, classe média baixa, ou seja, a classe econômica dela com um nível econômico deficitário, digamos assim, ou seja, uma certa dificuldade. É um público, como todos os públicos utilizam chinelo, mas eu estou definindo um público específico com a classe social média baixa, ou seja, com um nível de estudo relativamente baixo segundo o IBGE, entre outras variáveis do próprio mercado do marketing, né? De estudos de marketing. A idade é entre 18 e 25 anos, sexo feminino. Pronto. Isso que eu acabei de fazer é uma definição de público-alvo. Isso não é um nicho. O nicho é se eu definir o seguinte: uma pessoa que mora em São Paulo, na capital, classe social baixa, média baixa, econômica, com dificuldade, idade 18 a 25 anos de idade, sexo feminino, quais são os interesses dessa pessoa? Bom, são muitos, certo? Tá. Nicho é você escolher um interesse específico, tá certo? Bom, qual que seria esse interesse específico? Vamos utilizar um exemplo, por exemplo, do sexo masculino. O interesse por esse específico, né, por esse público-alvo específico, seria, por exemplo, o futebol. Então, o que acontece? Então, eu tenho um nicho. Pessoas interessadas em futebol do público-alvo X. No caso, como eu disse, São Paulo capital. Eu posso até ser mais específico, determinando o bairro, ou determinando o estado ou o país, não importa, tá? O que importa é que o nicho está dentro do público-alvo, não o inverso, e não são a mesma coisa. Então, se a gente for para a próxima pergunta, qual é a diferença entre público-alvo e nicho? É que o público-alvo ele se trata de realmente de uma definição de pessoas, de um conceito de grupo de pessoas, ou seja, é um público,
E o nicho é uma parte desse público, é uma parte interessada, com um interesse específico, tá certo? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nessa nossa videoaula. Então, vamos para a próxima parte, onde a gente consegue exemplificar bastante isso. Vamos avaliar a profundidade dos nichos. A gente tem aqui a teoria da long tail, da cauda longa, né? A cauda longa, você está vendo um animal e você consegue perceber, obviamente, que ela está com uma cauda bem longa de propósito, que talvez não fosse nem real, mas para a gente explicar a teoria aqui, ela é necessária, digamos assim. O que acontece aqui? O nicho, ele tem duas variáveis, tá? Dentro do mercado, de uma forma geral. Primeiramente, ele tem o volume de procura, ou seja, o nicho ele tem uma procura, pelo interesse específico que você está determinando, está escolhendo, certo? Então, a primeira variável é o volume de procura. A segunda variável é a competição. Então, você percebe que na vertical nós temos o volume de procura e na horizontal você tem a competição, tá? A competição desse nicho, dentro desse nicho. Vamos entender o seguinte: quando uma empresa ela é aberta, o que as pessoas costumam fazer? O que o empresário costuma fazer? Às vezes de forma muito impulsiva, às vezes de forma sem programação ou sem buscar informação, de forma intuitivamente errada, digamos assim. Ele acaba procurando como exemplo as marcas líder de mercado. Então, dentro da nossa área, a gente está falando de chinelo, então a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar Havaianas. As pessoas acreditam que, poxa, bacana, a Havaianas é um modelo a ser seguido. Há algumas outras pessoas já com um pé atrás falam, não, é muito longe para eu seguir. Só que o que acontece? Você pode até não querer seguir a Havaianas, mas se você quiser seguir os passos dela, sem perceber, você começa a cometer um erro. Porque a maioria das empresas pequenas começam a querer, sem muito entender do assunto, acabam tendo as atitudes das grandes. Primeiro de tudo, acabam tendo a procura por um nicho, para trabalhar com um nicho que tem alta procura. Pô, mas é mais fácil, né? Qual que é a alta procura? Vamos supor que seja um público-alvo grande, uma cidade. Você não cria tantas especificações para o público-alvo, o que já dificulta muito. Porque quanto mais você der profundidade ou especificação ao público-alvo, tanto quanto o nicho, melhor, pois você vai conseguir se comunicar melhor com um público. No exemplo do público masculino que eu estava falando, a gente falou sobre futebol. O pessoal desse nicho que a gente escolheu gosta de futebol. Qual que seria um nicho mais específico ainda? Os times de futebol, né? E talvez a gente poderia ir até mais longe. A gente poderia procurar nicho específico de times locais, ou seja, aqueles até times de várzea, porque esse público-alvo que eu falei sobre classe média baixa frequenta, por exemplo, torneios de várzea, né? Principalmente em São Paulo, capital. Em outras cidades não é muito comum, mas em São Paulo, capital, é muito comum os torneios de várzea, aqueles torneios amadores, né? Então, as pessoas acabam procurando o seguinte: eu vou trabalhar com público com a procura alta porque é mais fácil trabalhar. Só que aí ela esquece de um detalhe: ela olha o mercado grande e acredita que é mais fácil trabalhar com essa alta procura, mas ela esquece de um outro detalhe, da outra variável. Além do volume de procura que é alto, ela vai encontrar também uma alta competição. Então, por exemplo, vou trabalhar com público geral masculino ou com público geral feminino. Qual nicho? Não, vou fazer chinelo para público feminino, vou fazer chinelo para público masculino. Ela está entrando exatamente no espaço das marcas líder de mercado, nas marcas que lideram o mercado. Ou seja, você vai entrar na linha de fogo, diretamente na linha de fogo. Você vai competir com o mesmo espaço. Quando a pessoa, um cliente seu,
um lojista vai receber a sua mercadoria, não estou falando de personalizados, estou falando agora de varejo. Se você está indo vender varejo a varejo numa loja do mercado do bairro, por exemplo, o que você vai encontrar nessa loja? Você vai encontrar uma pessoa que está esperando um produto tão bom quanto a outra marca líder que vende para ele. Por quê? Porque você não está falando para ele, olha, eu vou vender para o seu público XYZ. Você não está definindo um nicho dentro do público que frequenta a loja dele. Você está pegando o geral. Então ele vai avaliar a qualidade, ele vai avaliar tudo. E aí ele vai ser tão crítico contigo quanto ele é crítico com as marcas grandes. Então o que acontece? O outro lado da moeda, que eu e o Bruno nós nos entendemos muito bem com relação a isso, que o outro lado da moeda é o inverso. O outro lado da moeda são as empresas que começam certo. As empresas que começam certo, e um detalhe, você não precisa seguir o que eu e o Bruno falamos. O que nós estamos fazendo aqui é sugerir o melhor caminho, que nós entendemos ser o melhor caminho. O que você vai fazer é tomar a decisão de que se isso é o melhor caminho ou não e segui-lo, tá certo? Pegar a nossa informação. Então nós entendemos que as empresas que começam certo são as empresas que pegam um nicho de baixa procura. Caramba, Leandro, mas a procura é baixa. Ótimo! Por que a procura é baixa? Porque existem menos pessoas procurando. Tá, mas se são menos pessoas procurando, que tal você de repente perceber também que ela tem uma baixa competição? Então, os nichos de baixa procura e baixa competição, a chance de você fazer menos pessoas de forma inteiramente satisfeitas é melhor. Então, por exemplo, vamos trabalhar um nicho, um nicho absurdamente pequeno. Vamos trabalhar o seguinte: vou falar um absurdo aqui, hein? Pessoas que querem um chinelo do CorelDRAW. Não, Leandro, eu faço chinelo no CorelDRAW. Não, tem pessoas tão fanáticas pelo CorelDRAW ou pelo Photoshop que se você fizer um chinelo para elas, elas compram. Mas, Leandro, deve ter 10 pessoas que pensam assim. Ótimo! Não existe uma empresa fazendo chinelo para elas. É muito mais fácil você ser uma empresa 100% para 10 pessoas do que você ser uma empresa 10% para 1 milhão. É óbvio que você vai falar, mas 10% de 1 milhão, beleza, eu vou ganhar muito dinheiro. Tá, então eu estou sendo otimista demais porque você está entrando no mercado de muita competição pensando assim. Então, é muito melhor você pegar um nicho, vender para 10, pegar outro nicho, vender para 10, pegar outro nicho, vender para 10, ou seja, pegar 20, 30, 50 nichos vendendo para sua totalidade, ou para boa parte dela, e se tornar o que? Referência. É muito mais fácil você se tornar referência para elas. Gente, vamos lá. Essas marcas que hoje são líderes de mercado, tá? Essas marcas começaram de baixo, do começo. Ah, não, já eram grandes porque não tinha concorrência. Pronto, aí não tinham competição. Então, obviamente, sem competição, pegaram, como diz num livro, né, o oceano azul. Ou seja, um mercado sem a mínima concorrência. Aí é muito fácil. Ah, mas então, bacana, então vou trabalhar um nicho que ninguém trabalha. Ótimo, é exatamente esse o pensamento. Você vai trabalhar num mercado com baixa procura e baixa competição. A gente vai conseguir entender isso melhor um pouquinho para frente, mas só para vocês entenderem a profundidade dos nichos. A profundidade está baseada nas duas variáveis, volume de procura e competição. Nada além a lei da oferta e procura. Nada além disso. É a forma diferente da lei da oferta e procura, de forma vista nos olhos de quem está planejando um negócio e não de quem está vendendo um produto, tá certo? Então essa é a forma que a gente indica você a trabalhar a profundidade dos nichos para se tornar referência para nichos de baixa competição e baixa procura, aprender a trabalhar mercados, aprender a trabalhar a satisfação dos clientes para ir alçando voos maiores, ok? Isso não quer dizer, gente, que a gente está limitando venda não, tá? Vamos lá, vou repetir a mesma coisa de novo. Você vende 10 chinelos
fabrica 10 chinelos para pessoa específica. Ah, Leandro, mas como é que eu vou alcançar essa pessoa? Vocês provavelmente já devem estar se questionando isso. Como é que eu vou alcançar essas pessoas? É internet. Internet. A gente vai falar muito sobre isso, mas você não precisa colocar chinelo no mercado para alcançar pessoas desse tipo de público. Ah, então quer dizer que a gente não deve vender para varejo? Eu não disse isso. Eu apenas estou dizendo que para você se tornar referência, começar de baixo e crescer conforme você vai tendo a segurança de perceber que esse mercado é para você e você é para o mercado, essa é a melhor forma de você adquirir segurança. Há 6, 7 anos atrás, quando eu comecei a pensar em voltar para a área de marketing digital, porque eu fiz faculdade de web designer e trabalhei mais de uma década em uma rede de escolas de inglês como profissional de marketing, consultor. Quando eu comecei a trabalhar com o site, eu falei, pô, bacana, eu tenho uma década de experiência de marketing. Então, o que eu preciso fazer? Me firmar. Então, eu não peguei aqueles 10 anos de experiência e falei, eu vou para a maior empresa porque eu tenho capacidade. Eu sei que eu tenho capacidade, mas eu vou atender os pequenos primeiro. E esse é o momento onde a gente vai galgando pequenos passos para se firmar, para perceber que você está com autoconfiança e conhecimento e que os seus produtos e serviços estão dando um retorno. Aí você vai melhorando, ampliando isso, tá certo? Então, vamos adiante e vamos começar falando dos nichos manjados. Os nichos manjados, por que eles são manjados? Porque eles são óbvios. Então é óbvio pensar em coisas óbvias. O primeiro deles vocês sabem muito bem qual é: casamentos. O nicho de casamento é muito bacana, mas ainda assim, se a gente pegar, vou voltar aqui no anterior aqui só para a gente perceber uma coisa. Tá vendo a cauda desse dinossauro? Tá vendo como é longa ela? E quanto mais longa, mais específica ela é. Então imaginem que casamento, gente, casamento não tá nem no rabo ainda. O casamento ainda tá no corpo. Ainda tá com procura de média para alta. Eu vou dizer que o nicho de casamento tá alta. Com alta procura e alta competição. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês para frente por quê. Então, o primeiro nicho de casamento, manjadíssimo, manjadíssimo. Ele é um bom nicho? É um excelente nicho. Dá para você começar a trabalhar. As parcerias ajudam a você a queimar etapas e a conseguir bons resultados com casamentos, tá? Mas não foque 100% do seu trabalho em casamentos, porque você vai encontrar um mercado relativamente competitivo. Relativamente não, estou sendo modesto. Muito competitivo, tá certo? Vamos ser extremamente francos aqui com vocês. Mas, como eu disse, boas parcerias queimam etapas, queimam fases, tá? Aniversários. Aniversário, existe procura? Existe. Mas também necessita muito de parceiros e de uma rede de relacionamento ativa e forte, tá? Depende muito de você querer entrar de cabeça no mercado e mostrar ao mercado a que você veio. Então você precisa ter um mostruário bacana, pronto ali para apresentar para as pessoas, pronto para vender, para fechar pedido. Tem que ter um networking bom, porque aniversário, chinelo para aniversário é um mercado muito específico dentro da rede de relacionamento. Tem que criar network, isso a gente vai falar mais para frente também. E formaturas. Esses 3 nichos são os mais manjados, tá? Inclusive, sinceramente, eu curti muito, muito mesmo esse modelo, esse design desse chinelo. E vou dizer assim, eu não sei se foi um de vocês que fez, eu peguei no Google e vou falar um negócio para vocês. Esse que o Bruno mandou, desse chinelo de casamento que ele mandou aqui, que se eu não me engano foi ele que fez, eu não tenho certeza, mas também é muito bacana, muito bonito, a embalagem ajuda muito, né, a valorizar. A linha pintadinha é uma coisa já tradicional, já eu que estou no mercado aí há algum tempo com clientes dessa área, eu já sei que é uma coisa já comum, já muito pedida pelas crianças e pelos pais, obviamente. Já esse chinelo muito estilizado, muito legal, diferente, eu sim gostei bastante, achei até interessante a fonte, diferente, muito bacana, legal. Isso ajuda a trabalhar nicho
Porque uma pessoa que gosta de design assim é uma pessoa moderna, jovem, não é tão tradicional como geralmente as pessoas que escolhem medicina acabam sendo, mais sérias e tal. Bom, mas esses são os nichos manjados, esses são os nichos que as próprias fábricas de máquina de chinelo acabam indicando vocês a trabalhar, os vídeos na internet. É como disse, eu vou repetir, um bom parceiro, ou bons parceiros e um bom networking podem queimar etapas e fazer você entrar bem no mercado, mas não são eventos cotidianos, tá? A não ser que você queime as etapas que eu estou dizendo. Mas vamos continuar, vamos para frente. Agora, vamos entender o seguinte. Se você escolhe um nicho, tá? Você escolhe um nicho que não é cauda longa, não é lá no final da cauda longa, é na metade da cauda. Qual é a diferença e a sensibilidade que você tem que ter entre os mercados ao trabalhar com esses nichos na metade da cauda? Ou seja, que não é tão baixa competição, é baixa procura, mas não é tão baixa competição, tá certo? É média competição e baixa procura. O que você tem que pensar? Que no varejo, o seu produto ele tem que ser mais genérico. Quando eu falo o produto, eu estou dizendo especificamente a estampa, tá? Não estou falando da qualidade, não. Qualidade de chinelo, aí você vai trabalhar dentro do público-alvo em si. Que daí tem a questão da renda, etc. Mas a estampa, a venda do produto, a cara do produto, para o varejo, o produto tem que ter uma cara mais genérica. Uma cara mais de um produto genérico. E o personalizado mais específico. Tá? Essa é a diferença dentro desses dois mercados. Por exemplo, o varejo, você vai trabalhar um chinelo, ou seja, o que acontece? No varejo você basicamente faz ou uma coleção, ou você vende uma ideia, ou pedem uma ideia para você botar em prática e vender. Mas geralmente você tem uma coleção, tá? Então, que coleção que você vai vender? Para o varejo, você vai vender sertão, tá? Você vai vender sertão, você vai vender nordeste. E eu estou falando nordeste especificamente porque eu fiz uma pesquisa alguns dias atrás, brincando, eu fiz uma pesquisa alguns dias atrás, infelizmente eu não salvei, eu parei de mexer no computador na hora, aí eu acho que eu fechei a página depois e acabei perdendo. Mas eu descobri que o local que mais se vende chinelos personalizados no Brasil, região, né? Ou mais se faz pesquisa de chinelos personalizados no Brasil, é no Nordeste. Eu achei isso uma informação muito bacana. Não consegui chegar aos mesmos números fazendo a pesquisa. Eu devo ter colocado alguma informação mais específica, mas também não era uma necessidade. Estava brincando com a pesquisa do AdWords, então eu acabei não indo tão profundamente depois para descobrir de novo, mas essa informação eu achei muito bacana. Aí pronto, no varejo sertão. Por quê? Porque o varejo, vamos colocar assim, uma loja de calçado. Então a loja de calçado gostou do seu modelo de chinelo do sertão. Ele dificilmente compraria um chinelo do Lampião. Por quê? Porque é mais polêmico, é um assunto polêmico. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, porque é muito específico. O sertão é uma coisa mais branda, o sertão é uma coisa cultural, o Lampião já é específico do sertão. Você entende então que o personalizado você pode especificar. Você pode, por exemplo, vender um personalizado para um público específico sem que ele peça o personalizado para você. O personalizado, gente, não é só quando alguém chega para você e fala eu quero esse chinelo personalizado. Não é isso só não, tá? Você pode personalizar para um público específico. E a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas, só para vocês entenderem, se você vai trabalhar com dois públicos, com o mesmo nicho nos dois mercados, varejo e personalizado, mesmo nicho de interesse, no caso Nordeste. Para o varejo, trabalha algo genérico, sertão. Para o personalizado, algo específico, Lampião. Tá? Entre outros que vocês vão obviamente, ver aí para frente com as pesquisas de vocês. Por falar em pesquisa, quando a gente fala de pesquisa, como pesquisar a sazonalidade e comparar os nichos, a melhor ferramenta que vocês podem trabalhar é o Google Trends, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática algo bem rápido, não é uma aula com Google Trends.
Eu estou apresentando o Google Trends, vocês vão poder utilizar depois, mas depois eu vou dar uma aula, tá? Que vai ser parte dentro do pacote do Google. Eu vou dar um mini curso sobre como utilizar as ferramentas do Google a seu favor, tá? Esse vai ser um mini curso que eu vou soltar aí para vocês dentro do mês de setembro, para vocês utilizarem, tá certo? Bom, vamos lá. Ok, pessoal. Aqui vocês estão vendo, então, uma informação... Não, isso aqui primeiro não. Vamos aqui primeiro. O Google Trends, para que vocês entendam, é o seguinte. O Google Trends, eu vou voltar aqui para vocês... Ah, não, aqui não está na frente. Aqui está na frente. Vocês vão entender por que do chocolate aqui. O Google Trends está aqui, à frente do Google Trends, é isso. Vocês vão ver um site de... Trends é tendência, tá? Trends é pesquisa de tendência. O Google Trends, ele nada mais é do que uma amostra das pesquisas genéricas, tá? Generalizadas do Google. Vale a pena lembrar que o Google, ele atualmente corresponde entre 90% a 95% de todas as pesquisas feitas na internet no mundo inteiro. Então o que acontece? Se você parar para pensar, se o próprio Google salva esse volume de pesquisa, ele tem na mão o quê? Uma pesquisa de mercado absurdamente fantástica. Então, você consegue perceber que se eu puder consultar esse banco de dados, eu vou ter muitas respostas. Então, ótimo. Então, vamos ficar com essas respostas então. Porque o Google, ele tem essa ferramenta que você consulta a tendência das pesquisas feitas na internet a partir de 2000 e alguma coisa, 2004, aqui, 2004. Tá? A partir de 2004 ele te dá as respostas porque ele começou a salvar isso para você. Então o que eu fiz aqui? Eu vou ensinar depois, lá dentro do mini curso, como é que você vai fazer as pesquisas, mas não tem mistério, você vai ver aqui na frente. Eu peguei e comparei 3 palavras, você pode comparar mais palavras se você quiser. Eu comparei 3 palavras. Antes de eu dizer as palavras que está dentro do meio de chinelo, eu quero fazer uma pequena explicação. Para você fazer a pesquisa, entenda que a pesquisa que o Google faz, o Google é um robô, tá, gente? Feito por pessoas, mas ele não deixa de ser um robô, você está conversando com uma máquina. Então, quando ele vai te dar a resposta, ele vai te responder como uma máquina. Ou seja, você tem que saber entendê-la, você tem que saber manipulá-la. Então, como que ele entende as palavras? Perdão. Como é que ele entende as palavras que você vai pesquisar? Ele entende da seguinte forma: são palavras-chave. Então, por exemplo, se você escrever chinelo, ele vai entender que você quer a palavra chinelo. Quantas vezes, em gráfico, aqui no caso, ele não te dá um número exato, mas qual que é o nível de pesquisa em gráfico da palavra chinelo? Então, agora eu quero saber, por exemplo, chinelo para aniversário. Se você colocar acento e não colocar acento, ele sente a diferença. Porque tem gente que faz a pesquisa sem acento, tem gente que faz a pesquisa com acento. Se você escrever chinelos para aniversário sem acento, é diferente de chinelos para aniversário com acento. Da mesma forma que no plural e no singular também é diferente. Então entenda que cada termo com uma ou mais palavras que você utiliza é considerado pelo Google uma palavra-chave diferente. Isso significa que nós temos aqui 3 palavras-chave diferentes. Nós temos chinelo para aniversário, sem acento. Chinelo para formatura, sem acento nenhum, óbvio não tem. E chinelo para casamento, também sem acento, obviamente, porque também não tem nenhum. Mas são 3 palavras-chave. No resultado aqui, o que ele mostra? Que desde 2004 não se fazia pesquisa disso. E que em 2006, em junho de 2006, começaram as pesquisas. E por algum motivo não houve continuidade. Como é que você vai entender isso depois? Tem várias formas de entender, não é o que a gente vai abordar aqui. Mas o importante é você perceber que houve um pico inicial dentro de um mês de 2006, no caso junho, e depois nunca mais parou a partir de agosto do mesmo ano. É isso? Abril de 2007. Em abril de 2007,
houve um pico também muito grande e depois nunca mais parou. E olha só que interessante, e vem crescendo continuamente, com quedas, mas vem crescendo continuamente. Então, a gente percebe aqui duas coisas, que isso aqui é uma comparação, hein? Vamos lembrar, chinelo para aniversário, chinelo para formatura e chinelo para casamento. O amarelinho aqui, então, é chinelo para casamento, certo? Chinelo para casamento, então, nunca mais parou depois que começou. Bacana, legal. Caramba, cadê chinelo para formatura e para aniversário? Tá aqui embaixo. Zerado. Zerado. Caramba, então chinelo para casamento é o melhor para se trabalhar, né? Bom, você vai ficar com essa imagem e com essa informação por enquanto. A gente vai voltar a falar sobre isso. Agora, uma outra coisa que essa ferramenta também faz, além de fazer uma comparação entre palavras-chave que vai te ajudar muito, tá? Mas que somente isso aqui não resolve a sua vida, é uma informação sobre sazonalidade. Por isso, eu vou fazer a pergunta para você. Chocolate. Qual é o mês do ano que tem mais pesquisa da palavra-chave chocolate? Tá pensando? Tá falando sozinho aí? Pronto. Com certeza você falou abril por causa da Páscoa, não é? Bacana. Vamos dar um enter aqui. E aí a gente vai descobrir que a palavra chocolate, ela faz parte realmente de uma sazonalidade, porque você percebe que de fato existe um gráfico quase idêntico todos os anos, de forma crescente, mas quase idêntica, ou seja, existe uma sazonalidade, existem meses específicos que você tem realmente uma maior procura pela palavra-chave chocolate. Vamos descobrir qual é o mês do ano que é mais pesquisado? Dezembro. Dezembro é o mês mais pesquisado, gente. Em todos os meses você vai perceber que é dezembro. Ah, Leandro, você já sabia ou não sabia? Não, eu não sabia. Eu tomei um susto quando eu descobri, porque eu achei que era abril, por causa da Páscoa. Mas na verdade, olha o pico de pesquisa que existe em dezembro. É absurdo. Então, a gente com essa ferramenta sai um pouco do achismo. Gente, negócio não é achismo. Negócio se baseia em dados, em informações, em números. Não tem achismo. Então a gente tem que usar as ferramentas disponíveis para que você faça o melhor proveito, para que você faça o planejamento adequado do seu negócio. Então, se você sabe que a maior pesquisa em dezembro, você sabe, tem que saber que a partir de outubro você tem que estar divulgando o chocolate, porque o pico vai começar. O pico não é do nada, dezembro é o melhor. Existe um crescimento, existe naturalmente uma queda posterior, porque em janeiro a queda é um dos piores meses do ano. É a ressaca do chocolate em janeiro de todo ano. Então, isso já vem acontecendo de anos para cá, e o pico, inclusive, no último ano foi o maior de todos. A maior venda de chocolates de todos os tempos realmente foi em dezembro do ano passado. Ok? Então, entendido. A gente tem pesquisas de palavra-chave, onde a gente está percebendo, por enquanto, que chinelo para casamento é o único mercado que a gente tem que trabalhar, é o maior. E nós temos aqui a sazonalidade de um produto, tá certo? Esse aqui eu usei a palavra-chave de chocolate porque é a melhor forma de a gente entender que o achismo realmente não pode ter espaço no seu negócio. Mas vamos tirar dúvida de uma coisa aqui. Estamos usando uma outra ferramenta. Vamos voltar aqui para a nossa planilha, para a nossa apresentação e passar. Bom, já entendemos que para pesquisar sazonalidade e comparar nichos, o Google Trends é a melhor ferramenta. Mas e para quantificar o nicho? Nós temos outra ferramenta do Google chamada AdWords. AdWords, gente, é uma plataforma de anúncio para você anunciar no Google e em todos os canais de comunicação do Google que ele disponibiliza para você. Então, dentro do mini curso que eu falei para vocês, que eu vou soltar em setembro, setembro tá aí, faltam poucos dias aí pra gente alcançar setembro, a gente vai ter a possibilidade de apresentar para vocês ferramentas do Google, tá? Que te deem essas informações, ok? Que deem, deixa eu ver uma coisa aqui.
tranquilo. Então, são ferramentas do Google, são muitas, tem várias que vocês não conhecem, inclusive essas duas não são as mais conhecidas, talvez o Google AdWords é uma das mais conhecidas, mas o Google Trends pouquíssimas pessoas conhecem, tá certo? Para vocês terem uma ideia, Google Trends eu só fui apresentado depois que eu realizei um curso de marketing digital. Paguei caríssimo nesse curso de marketing digital e me apresentaram essa ferramenta gratuita. Olha só que absurdo. O Google com essa ferramenta gratuita e eu pagando um curso de marketing digital. Óbvio, no curso não apresentaram somente isso, mas só de eu ter aprendido isso já valeu quase o valor investido no curso todo. Aqui essa ferramenta, entre várias coisas, além obviamente dos anúncios que você pode utilizar para anunciar seus produtos, seu site, etc. Você tem como também fazer algumas comparações de palavras-chave. Eu estou utilizando aqui em cima, separados por uma vírgula, palavras-chave, as mesmas palavras-chave que a gente utilizou no Google Trends. Para eu pesquisar o seguinte, você lembra que aqui a gente viu zerado as palavras-chave chinelo para formatura e chinelo para aniversário? Então, vamos rever aqui. Eu fiz a pesquisa já, chinelo para casamento, você tem aqui uma média de 2.900 pesquisas mês, tá? Então, na internet, por mês, são feitas 2.900 pesquisas por essa palavra-chave específica. Vamos lembrar que se alguém pesquisar chinelos para casamento, não entra nessas 2.900, então realmente é muita pesquisa dentro de um mês. Chinelo para formatura, 170. Pô, Leandro, então não é zero. Então, mas o Google Trends, ele está comparando. Então, dentro desse universo de 0 a 100% que ele usa aqui, por exemplo, ó, aqui você vai conseguir ver, vamos parar o mouse bem aqui em cima. Ó, olha aí. Outubro de 2015, chinelo para casamento 100. 100 porque é o máximo, é o topo. 0 é lá embaixo e 100 é o topo. Então, de 0 a 100%, ele cria um comparativo. Então, se dentro do comparativo existe uma discrepância muito alta de números, então a probabilidade do que tem pouco resultado, muito pouco resultado, diante do que tem muito, é ficar como se tivesse zerado. Mas, na verdade, ele não está. Então, a gente percebe o seguinte, lembra da cauda longa? Cauda longa significa o ideal, que nós entendemos que as empresas deveriam começar de forma certa, baixa procura com baixa competição. Olha que bacana, chinelo para formatura e chinelo para aniversário ainda são produtos com baixa procura e baixa concorrência. Aqui, gente, essa concorrência que está aqui, que está alta aí, entenda o seguinte, essa concorrência é uma concorrência do AdWords, de gente querendo investir nessas palavras-chave, tá? Aí o que acontece? É óbvio que aqui as pessoas já perceberam essa possibilidade de investir em nichos pequenos. Marketing digital não é uma coisa recente e não é uma coisa tão banal mais hoje em dia. Tem muita gente sabendo trabalhar com isso. Então é importante saber que dentro desse volume de visitas existe uma alta concorrência, onde os cliques valem 48 centavos dentro do leilão sugerido pelo Google AdWords. Mas você não precisa viver desses anúncios. Tá? De todos dos meus clientes, das consultorias que eu faço, eu digo o seguinte, um bom investidor na internet é o que faz 80%, 70% do investimento no Facebook, nas redes sociais, ou seja, incluindo o Instagram, e o restante desse valor investido em outras mídias, inclusive no AdWords. Mas vamos nos atentar aqui às informações. Existe uma discrepância, mas não está zerado. Então você consegue perceber aqui embaixo, aqui você vê as 3 específicas palavras que nós pesquisamos, tá certo? Aqui embaixo você vê o resultado das palavras que a gente pesquisou e aqui embaixo, mais para baixo, palavras variáveis por relevância. Então você vai perceber que tem chinelos customizados. Mas o que tem a ver? Tem a ver porque na palavra-chave que eu pesquisei tem chinelo. Então ele vai te dar também informações de palavras-chave e as informações de pesquisas mensais que são feitas, se existe concorrência ou não, lance sugerido. Não ache que só porque está aparecendo média ou baixa concorrência que é o ideal para você investir. Não é bem assim, é um pouco mais além disso investir no AdWords, por isso eu não sugiro que faça isso sem ter uma boa instrução.
Muito cliente já me procurou querendo a minha consultoria depois de perder aí 10 mil reais, porque é que nem jogo. Você vai querendo recuperar o resultado, vai querendo recuperar um investimento que não deu resultado, e aí você acaba se enfiando num, num prejuízo grande. Então, ó, chinelos estampados, 320 pesquisas no mês. Isso aqui é Brasil, tá, gente? Dá para você fazer pesquisas mais específicas que eu vou apresentar no mini curso, conforme eu já falei. Bom, para vocês terem uma ideia, dentro desse universo, dessas 3 palavras-chave que nós pesquisamos, que fizemos a pesquisa, chinelo para casamento, chinelo para formatura e chinelo para aniversário, tivemos 597 palavras-chave encontradas que você pode ver aqui no navegador. Então, naturalmente, você vai ter a possibilidade de entender melhor. Você tem como exportar, colocar isso no Excel, etc. Então, você vai ter a condição de entender melhor o tamanho do seu nicho, não só a profundidade, mas o tamanho, a quantificação do seu nicho em termos de pesquisa geral, inclusive através de um público-alvo, de uma localização, por exemplo. Então você vai ter uma ideia legal de que já existe no mercado, qual é o nível de pesquisa, você vai colocar um produto no mercado com mais certeza. Por quê? Por que eu estou falando isso? Vamos voltar para a nossa planilha, já entendemos isso aqui. Aí eu vou te dar sugestões de nichos que eu e o Bruno, obviamente, muito mais amparado pela experiência do Bruno, porque é um cara da área, tá? Então eu não inventei muita moda aqui não, eu só complementei a lista de sugestões do Bruno, com essas que você vai receber aqui agora. E aí eu vou explicar o seguinte, vamos colocar a primeira aqui, igrejas e religiões. Essa vai ser a única que eu vou explicar, tá? As demais eu vou apenas apresentar para vocês, dando só um toquezinho, mas só para vocês entenderem essa específica. O que está aqui do lado, igrejas e religiões, é a sugestão de nicho. O que está dentro é uma ideia para vocês venderem. Vamos supor, Leandro, mas o que eu vou fazer lá na igreja? O que eu vou falar? Eu vou falar, gente, simples. Você vai lá na igreja, vamos supor que seja evangélico, você vai falar com um pastor. Aí você vai falar, poxa, pastor e tal, eu estou fazendo, eu tô simplificando a conversa, tá, gente? Eu não vou apresentar ainda para vocês como é que eu vou vender. Estou dando uma ideia para chegar no assunto específico que eu estou dando a sugestão para vocês. Pastor, eu estou vendendo chinelo e eu acho que o chinelo seria interessante para. Então, esse para é o que eu estou colocando aqui no parênteses. Para a comunhão entre os membros. Por exemplo, a minha mãe é evangélica, ela faz muitas viagens para casas locadas, para os irmãos passarem o final de semana em comunhão, e são como se fossem retiros, digamos assim. Bacana, porque às vezes nessas casas aí tem uma piscina, né? E geralmente evangélico não toma banho em público, assim, só para pessoas da igreja, porque sabem respeitar, etc. Então, é interessante um chinelo para um passeio. Às vezes o passeio tem um ônibus cheio de gente, 2 ônibus cheios de gente para um sítio, etc. Então, existe a possibilidade de você conseguir vender chinelo para os membros da igreja, por exemplo. Bandas e cantores, para você fazer um produto específico para fãs, né? Fechar parcerias. Por que eu estou colocando isso aqui? E eu vou dar uma explicada também. Gente, tomem muito cuidado. Vocês viram chinelo com galinha pintadinha. Há pouco tempo atrás, um dos nossos clientes foram procurados porque a Havaianas estava se sentindo prejudicada porque o chinelo parecia muito com o que ela produz. Aí você procura na internet um monte de concorrente fazendo a mesma coisa. Aí você se pergunta, poxa, então por que estão procurando ele e não procurando os outros? Assim, não tem muita explicação, tá? Às vezes é porque está incomodando nas vendas, mas geralmente é pirraça. Não porque eles não estão no direito deles, mas porque ele escolheu você para pirraçar. Então, galinha pintadinha é produto com direito autoral. Tomem muito cuidado para utilizar imagens de desenhos, imagens de rosto de pessoas famosas, time de futebol. Não estou dizendo para não fazer,
mas tem algumas alternativas que o próprio Bruno pode dar para sugestões para vocês, como eu inclusive já dei para um de nossos assinantes, o Manuel. Por exemplo, bandas, cantores, utilize uma frase de uma música ao invés da foto do cantor, né? Algo que represente, que lembre, mas não a cara, porque pode ter problemas judiciais. Tem gente que tem fábrica aí há, sei lá, 30 anos e nunca teve problema nenhum. Tem outros que abrem em um ano e começa a ter. Então, se você tem o pé atrás, vai com calma. Se você não quer nem saber, beleza. E desculpa, é realmente parte de cada um. Escola, você pode oferecer para as escolas para que seja feito chinelos para o Dia dos Pais, das mães, professores. Ah, Leandro, mas o meu colégio é municipal. Sei lá, gente, nunca se sabe. Eu já vi colégio municipal fazendo grandes eventos, estadual, federal. Eu acho que se você não oferecer, já é um não. Vai que cola, não é? Às vezes você tem uma boa, um bom relacionamento com a diretora, com o diretor. Pode ser que você consiga aí um bom tratado aí, uma boa oferta, um bom pedido e consiga vender. É como eu estou dizendo aí, é uma sugestão. Academias em geral, ou seja, para natação, hidroginástica, musculação, lutas marciais, musculação em geral. Eu coloquei musculação 2 vezes, inclusive, desculpe. Nesse caso, natação e hidroginástica parece muito óbvio, né? Porque as pessoas vão e voltam de chinelo, ou chegam do trabalho e voltam para casa de chinelo, mas geralmente tem lugares para tomar banho, então as pessoas, mesmo que seja para lutar ou para musculação, chegam arrumados e vão embora de chinelo de banho tomado, então é uma boa. E eu não estou falando para as academias colocarem para vender, ou sim, as academias podem dar de presente na matrícula, por exemplo, como brinde para lembrar da academia, ou pode colocar lá para vender, né? Com uma imagem bacana de natação, lembrando a Olimpíada, enfim, e vende. Vai da sua criatividade. Bom, o Bruno vai falar sobre isso também nas próximas aulas. Clubes e agremiações. Times e datas comemorativas, no caso de clube. No Nordeste é muito comum ter clube, no Sudeste também tem, no Sul, no Centro-Oeste e Norte também tem. Mas no Nordeste é muito comum, isso é a minha experiência pessoal, onde as pessoas vão com muita frequência nos finais de semana. É muito comum a criança crescer indo todo final de semana, indo para um clube, ir para brincar na piscina, os pais ficam ali de boa, tranquilo, descansando, né? Enfim, você tem aquela possibilidade de você colocar para vender, ou para o clube, na hora de vender o título, dar de presente. Aí os times de futebol, vôlei, natação que os clubes têm, também é uma boa sacada. Farmácias e hospitais podem ser vendidos chinelos descartáveis. O mesmo chinelo que você vende para brinde, se ele não tiver estampa, se ele tiver branco, bonitinho, com cara de hospital e farmácia, ele vende muito fácil como chinelo descartável. Já encontrei aqui no Sudeste muito frequentemente, tá? Motel e hotel, obviamente, isso geralmente tem. São aqueles fininhos, mas alguns melhores acabam entregando um chinelo de borracha, também como se fosse um descartável. Salão de beleza e spa, isso já é muito comum, dia da noiva, manicure, uso interno entre as clientes. E comunidades, associações e sindicatos, como por exemplo, comunidades de surfistas, comunidades de atletas e associações de atletas, sindicatos de aposentados. E, por exemplo, em associações e sindicatos, é muito comum terem clubes, né, de uso comum, e eles fazem festas internas, então também é uma boa. Bom, essas foram as nossas sugestões. Se por um acaso, inclusive eu estou fazendo um arquivo em Excel, e eu vou colocar quando tiver com o vídeo na página lá, eu vou colocar para vocês um arquivo em anexo, e vai ter um espaço para vocês colocarem comentários, fazerem comentários. Eu sugiro e peço, tá? Eu peço encarecidamente que se você tiver uma sugestão, gente, não tem sugestão, Leandro, mas a minha sugestão é boba, não, acho que não importa, gente. Coloca a sugestão lá, a gente vai avaliar se é uma boa.
pode ter certeza que uma ideia bacana vai aparecer. E aí a gente coloca na lista, tá bom? Dê a sua sugestão, participe, a gente está aguardando, mas também pode participar com dúvidas, críticas, sugestões. O canal está aberto para a gente se comunicar, para a gente se falar, para todo mundo participar, tá bom? Essa foi a nossa videoaula sobre nicho. Se tiver alguma dúvida, como eu disse, pode deixar para a gente responder o mais breve possível. E a gente se vê na próxima videoaula. Pessoal, sucesso nas vendas. Estamos aí junto com vocês, torcendo muito por vocês e pelo resultado de vocês. Um grande abraço. Até a próxima.